Salve, salve, doutores! Eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa aqui no nosso Gramática para Passar, parceria com Gran Cursos Online. Neste bloco nós daremos seguimento ao assunto de concordância verbal. Temos ali mais alguns requisitos a serem analisados, algumas regras importantes. Olhe na tela e veja comigo os casos de concordância. Agora o caso de número 24, e temos algo legal pra caramba aqui, ó, porque são nomes próprios plurais. Esse é bem interessante, tá? Alguns sentem dúvida, nomes próprios plurais. O que você vai fazer, ó? Com o artigo, o verbo vai para o plural. Essa informação é importante. Quando está com o artigo, o verbo vai para o plural. Sem o artigo, o verbo permanece no singular. Vamos analisar aqui, ó. Os Estados Unidos lideram o mercado. No plural, porque quem é que lidera o mercado? Os Estados Unidos, que é o seu sujeito. E aí, neste caso, eu tenho um artigo. Então, como eu tenho um artigo, aí eu direi como? Os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos lideram o mercado. Porque são vários estados aí, né? Agora, quando eu coloco Estados Unidos, eu tenho o seu sujeito, mas não houve a presença do artigo. E como não há a presença do artigo, o verbo aqui, ó, fica no singular. Isso, por exemplo, pode acontecer, você pode observar também, com outros nomes, como por exemplo, Minas Gerais. Eu posso dizer, olha, as Minas Gerais representam o Brasil. Então, as Minas Gerais representam o Brasil. Ou Minas Gerais representa o Brasil. Então, nesse caso, quando você coloca, emprega o artigo, aí o verbo ele vai para o plural. Por exemplo, os Lusíadas, né? Então, eu posso ter os Lusíadas ou posso ter Lusíadas. Nessa situação, você percebe, se colocou o artigo, entramos com o verbo no plural. Sem o artigo, o verbo no singular. Claro que também você acaba pensando em alguns termos que são interessantes, que são sempre plurais. Por exemplo, óculos. Óculos é plural. Por quê? Porque são dois óculos. Professor, mas existe aí óculo? Existe. Cada lado esquerdo e direito é um óculo. Então, a forma adequada de falar, por exemplo, é meus óculos. Meus óculos. Igual a costas. Sim, porque você tem duas costas. Por isso que você diz minhas costas. Por quê? Porque você tem a do lado esquerdo e do lado direito. Igual ao caso dos óculos. Legal, né? Agora, aqui tem que ser nome próprio plural. Tem que ser um nome próprio, plural. Estados Unidos, Minas Gerais, Lusíadas. Aí, se você emprega o artigo, o verbo vai para o plural. Sem a presença desse artigo, o verbo no singular. Muito importante esta regra. Uma banca que eu observo que gosta de cobrar este assunto, por exemplo, é a Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas tem o hábito de cobrar este tipo de regra. Na tela, continue comigo e veja mais. Temos aqui a regra de número 25, que também é uma regra muito importante para nós, que é o verbo ser. Agora, é importante ficar atento. É o verbo ser aqui, indicando hora, data e distância. Então, nessa situação, olha só, o verbo concordará com o numeral. Vamos lá. O verbo vai concordar com o numeral. Então, se eu falo assim, em hora, vamos pensar no caso de hora. Professor, são 1 hora. Não. Não, você vai falar que é 1 hora. Está vendo? Ah, professor. Então, vamos lá. São 8 horas. São 8 horas. Da manhã. Pronto, tá bom. São 8 horas da manhã. Veja bem aí que o verbo ele concorda com o numeral. E é interessante porque, olha só o que eu anotei. Em tais construções, o verbo ser formará orações sem sujeito. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui o verbo ser
ele é considerado um verbo impessoal. E você até fala, professor, mas quando ele é verbo impessoal, ele não deve permanecer numa terceira do singular? É, mas isso aqui é uma exceção, tá? Ele é um verbo impessoal, e ele vai concordar. Ah, e o verbo aqui, ó, ele é verbo intransitivo, tá? Ele não é verbo de ligação. Ele é verbo intransitivo. Por quê? Porque 8 horas da manhã é um adjunto adverbial de tempo. Professor. Então temos aí um adjunto adverbial de tempo. Legal, professor. Agora, também é importante observar a questão da data. Exemplo. Hoje, turma, hoje são 18 de dezembro. Vamos pensar. Hoje são 18 de dezembro. Bom, nesta situação aqui, você opta, tanto faz. Por quê? Porque indicou aqui dia. Claro que a preferência é colocar o quê? Hoje são, concordar com o número, hoje são 18 de dezembro. Mas também é permitido usar hoje é 18 de novembro, ou de dezembro. Por quê? Por que eu posso fazer isso? Porque quando eu coloco subentende-se a palavra dia. A partir do momento em que você emprega a palavra dia, dizendo assim, ó, hoje é, aí só cabe dia, hoje é dia 18 de dezembro. Aí só vai caber então hoje é dia 18 de dezembro. Agora, claro que se hoje fosse dia 1º, então hoje é 1º de dezembro, tá? Hoje é dia 1º, dia 1 de dezembro. Professor, fiquei na dúvida ali nas horas. Qual foi a sua dúvida? Professor, e se fosse meio-dia, meia-noite? Então você vai falar como? É meio-dia. Metade do dia, né? Então é meio-dia. Professor, se eu quiser falar que é meio-dia e meia, meia ou meio? Não, meio-dia e meia. Por que meio-dia e meia? Porque isso me entende a palavra hora. Então olha a concordância. É meio-dia e meia, quer dizer, meia hora. Então é meia-noite e meia hora. Então aí fica atento a concordâncias. Continue na tela. Vamos lá. Então, vimos aqui a questão da hora, vimos a questão da data e podemos pensar também ainda na questão da distância. Por exemplo, professor, são 200 metros, né? Entre nossas casas, pode ser? Pode ser. Aqui eu faço a concordância também na mesma relação. Por quê? Porque eu vou olhar aqui, ó, o verbo ser, que é um verbo impessoal, tá? Ele é um verbo impessoal. E aqui ele é verbo intransitivo também, ó. Mesma coisa nestes exemplos que nós trouxemos aqui, ó. Mesma coisa aqui. É verbo intransitivo. Tá, professor. Então, beleza. E aí ele é verbo intransitivo. E quando eu uso aqui 200 metros entre nossas casas, isso aí é apenas uma adjunta adverbial de lugar. Aí tem que fazer concordância sempre com um numeral. E aí ficar atento ao numeral. Legal. Então vimos aqui essa concordância do verbo ser como verbo impessoal ao indicar hora, ao indicar data e ao indicar distância. Legal. Já vimos duas regras aqui neste bloco. Falamos aqui, número 24, nos nomes próprios, né? Plurais, claro. Vimos aqui esta regra do verbo ser. E temos agora expressões de quantidade aproximada. Expressões de quantidade aproximada são expressões como cerca de, perto de, menos de, mais de. O verbo concordará sempre com o numeral da expressão. Isso é importante. Ele vai concordar sempre com o numeral da
expressão. E outra coisa, se você aqui, eu sempre comento isso com você, se você inventa de fazer conta matemática, você vai errar. Se você inventar de fazer conta matemática, você erra. Por exemplo, olha só, cerca de 1 milhão foi gasto ou cerca de 1 milhão foram gastos? Ah, professor, é muito dinheiro, né? Muita coisa, né? Eu acho que cerca de 1 milhão foram gastos. Tá vendo? Aí você quer fazer conta matemática, você erra. Na verdade, você tem 1 milhão aqui apenas. Então olha lá na tela, vamos lá, acompanhe comigo. Então isso significa o quê? Que cerca de 1 milhão foi gasto. Porque você vai concordar com quem? Com o numeral da expressão. Então cerca de 1 milhão, cerca de, perto de, menos de, mais de. Então cerca de 1 milhão foi gasto. Cuidado. Eu sei que muitas vezes o nosso ouvido pode nos trair. Tá? Ele pode nos trair, porque às vezes você fala assim, professor, mas ficou tão legal dizer que cerca de 1 milhão foram gastos. Pois é, então você toma cuidado aí, tenha cuidado com esse tipo de situação. Veja mais. Menos de 2 pessoas esteve ou estiveram aqui? Professor, é menos de 2, né? Então, menos de 2 pessoas esteve. Para com isso. Já falei, pare de fazer conta matemática. Se você faz matemáticazinha aí, você vai errar. Você tem que ter atenção nessa situação. O que eu vou dizer? Menos de 2 pessoas estiveram aqui, ó. Eu vou concordar sempre com quem? Sempre com o numeral. Sempre com o numeral da construção, da expressão. Então, menos de 2 pessoas estiveram aqui. Menos de 2 pessoas estiveram aqui. Então, cuidado com a sentença. Legal. Vamos lá, segmento. 27. Bater, soar, tocar, dar, restar, estar e faltar. Muita atenção em relação a estes verbos aqui. Veja bem, o verbo concordará com o sujeito numérico, tá? Então o verbo deve concordar com o sujeito numérico, com o número. Concorda com o sujeito numérico. Veja bem. Bateram 2 horas no relógio da matriz. Está vendo? Porque 2 horas bateram no relógio da matriz. Então, ó, 2 horas aqui é o sujeito. Então, faça a concordância. 2 horas bateram, tá? Então, tome cuidado, ó. Já deram 5 horas. 5 horas é o sujeito. Já deram. E é interessante, porque no dia a dia, muitas vezes, nós acabamos errando ao falar. Sim, vai me dizer que você nunca disse construções do tipo: ah, professor, resta só 2 questões, rapidinho eu termino. Pois é, olha aí. Não, resta 2 questões não. Restam 2 questões. Porque 2 questões é que restam. Aí você tem que ficar atento à concordância. Outro dia, por exemplo, na academia, estava lá na academia. E aí eu perguntei ao rapaz lá, perguntei, está terminando, né? Está terminando? Aí ele olhou assim pra mim, falta 2. Falta 2, turma? Na verdade, 2 é que faltam no plural. Então a forma adequada é dizer como? Faltam 2. Então é preciso tomar cuidado aqui com essas construções, ó. Bater, soar, tocar, dar, restar, estar, faltar. Você precisa ficar atento aqui a quê? Ficar atento sempre à concordância com o numérico. Por exemplo, ó, às vezes ele coloca lá, vão faltar, ou melhor, vai faltar. Não, ó, vai faltar, sei lá, no dia a dia, pensa no dia a dia. Rapaz, vai faltar ainda aqui R$10. Nossa, vai faltar R$10? Não. Vão faltar R$10, tá vendo? Porque R$10 vão faltar. Aí você faça a concordância adequada. Vão faltar. Entendemos? Faz sentido? Faz sentido, não faz? Faça um gesto positivo para mim, por favor. Então, preciso que você, ó, anote bem esta regra número 27 que nós temos aqui na tela
Continue. Temos mais 3 regras importantes. Vamos agora à regra número 28, que é a regra do verbo parecer. Aqui depois, se você puder, você vai procurar uma figura. Uma figura aqui, ó. Figura de sintaxe. Figura de sintaxe, conhecida como prolepse. Ah, professor, isso não é de Deus não, né? Claro que é, tudo aqui é de Deus, né? Tudo aqui é de Deus. Então, figura de sintaxe conhecida como prolepse. Ela acontece exclusivamente com o verbo parecer. Então, é uma concordância do verbo parecer. Então, o verbo parecer, então esse verbo ele concordará com... Na verdade, essa regra aqui eu fiz bagunça, tá? Eu peço até perdão a você, porque isso aqui repetiu, não tem nada a ver lá com o anterior. Vou até apagar aí. Vamos apagar isso daqui. Apaga isso daí, cancela isso daí, ó. Tá? Que isso aí não tem nada a ver com aquilo que nós pretendemos falar. O que eu quero falar com você, turma? Quero mostrar que o verbo parecer, ele tem uma concordância que é específica do verbo parecer. Tá? Então isso é bem específico para este verbo. Então vamos olhar aqui, ó. Eu digo para você: pareciam compreender a vida. Aí você vai perceber o seguinte: nesta redação, em pareciam compreender a vida, eu entendo que pareciam compreender é uma locução verbal. Locução verbal. Este verbo ele vai permitir que eu concorde com o verbo parecer ou com o verbo compreender. Nunca com os dois ao mesmo tempo. Isso é importante. Você nunca vai concordar com os dois verbos ao mesmo tempo. Você concorda com um ou você concorda com outro. Por exemplo, poderíamos dizer assim, ó. Parecia compreenderem a vida. Agora, há um detalhe aqui interessantíssimo. Quando eu coloquei aqui a concordância com parecia, eu entendi que é uma locução verbal. Quando eu fiz a concordância com o compreender, com o verbo que está no infinitivo, eu entendi que nós temos agora um período composto. Agora o período é composto. Agora já não é mais locução verbal. Aí tem que voltar aquela aula de período simples e período composto. Porque olha só, parecia... Eu poderia pensar assim, ó. Se eu quisesse desenvolver, ó. Parecia que... eles... Lembra que eu colocava assim? Que os alunos, né? Que os alunos... compreendiam. Está vendo? Então, ó, parecia que os alunos compreendiam. Então, neste caso do verbo parecer, olhe bem aqui comigo. No caso do verbo parecer, eu acho importante que você anote. Eu posso concordar com o verbo parecer ou posso concordar com o verbo que está no infinitivo. Cabe lembrar, quando eu faço a concordância com o verbo parecer, eu entendi que isso daqui forma uma locução verbal. Isso é uma locução verbal. Pareciam compreender a vida. Quando eu faço a concordância com compreender, isso aqui já não é mais locução verbal. Agora são dois verbos. É o parecer e é também o compreendeu. Quer dizer, parecia que eles compreendiam a vida. Aí já deixou de ser locução verbal. Posso fazer a concordância com os dois? Não posso. No plural, professor, posso colocar os dois no plural? Não posso. Ou você coloca um ou você coloca outro. Professor, posso colocar os dois no singular? No singular você pode, tá? Então no singular seria permitido. Parecia compreender a vida, sem problema. Agora, ao colocar no plural, ou é um ou é o outro. Os dois, de maneira nenhuma. Continue na tela e veja mais o que você tem ali. Vai lá. Próximo exemplo. Os governantes parecem concordar com o acordo. Olhe bem, quem é que parecem concordar com o acordo? Os governantes. Então, ó, neste caso, concordância foi feita com o verbo parecer, significando que temos aqui dentro uma locução
verbal. A possibilidade seria fazer a concordância também com quem? Com concordar. E aí eu diria como, turma? Eu diria que os governantes parece. Nossa, professor, mas fica estranho. Mas é assim. Parece concordarem. Tá? Então, os governantes parece concordarem. Então é importante você anotar isso daí. Os governantes parece concordar. Eu posso fazer essa concordância então ou com um verbo que é auxiliar, né? No caso aí vai ser locução verbal com o verbo parecer, ou posso fazer a concordância com esse verbo que vem no infinitivo. Lembrando que aí nesta situação eu vou compreender que já é um período composto. Vamos ver aqui um contexto, ó. Eu digo que parece o mundo está dizendo. Parece o mundo está dizendo. Seja errado você também. Bom, parece o mundo está dizendo, seja errado você também. Olha só o que nós temos aqui, ó. Parece o mundo está dizendo. Eu até percebo que aqui, ó, eu enxergo muito mais como um período composto do que uma própria locução. Faz mais sentido no meu ponto de vista, ó. Eu poderia desenvolver. Parece que o mundo está dizendo. Veja bem, ó. Parece que o mundo está dizendo. Eu poderia pegar esse mundo e colocar lá antes do parece, ó. O mundo parece estar dizendo. Então eu poderia pegar esse o mundo e colocar aqui, ó, antes. Então, ó, o mundo parece estar dizendo. Seja errado você também. Aqui não há possibilidade de colocar um outro no plural, tendo em vista aí o mundo na ideia de singular. Mas se eu mudasse o contexto, né? Mudasse o contexto dizendo como, professor? Dizendo assim, ó. Vamos lá. Parece as pessoas estarem dizendo. Seja errado você também. Ou nesse caso eu faria concordância com quem? Com parecer. Poderia dizer, ó. Parecem as pessoas estar dizendo. O que eu não posso é fazer a concordância, turma, com os dois ao mesmo tempo. Os dois ao mesmo tempo no plural não é possível, não é permitido. Ou você coloca um, ou você coloca o outro no plural. Agora, os dois ao mesmo tempo, isso não será aqui aceito. Legal? Vamos agora para a nossa 29. Locuções verbais. Veja bem, apenas o auxiliar do verbo pode se flexionar. Então, nas locuções verbais, você percebeu que a locução, a concordância não é feita com o verbo principal. Muitas pessoas acabam errando. Olha só. Meus alunos estão estudando. Amém. Estou estudando muito, professor, aqui no Gramática para passar. Então, veja bem, meus alunos estão estudando. Isso aqui é uma locução verbal, em que sempre dentro da locução verbal, o último verbo é considerado o verbo principal. E o primeiro é verbo auxiliar. Olha só o próximo exemplo. Eles vão estudar. Eu poderia dizer, eles vão estudarem? Ou eles vão estudarem? Claro que não. Isso aqui é uma locução verbal. E na locução verbal, a concordância é sempre feita com o verbo auxiliar. Então você vai fazer a concordância no verbo auxiliar. Agora, ficará atento quando não for locução verbal. Sim, aí você tem que perceber se é ou se não é locução verbal. Tem que ficar atento. Ó, eles pediram para sair
ou para saírem mais cedo? Turma, qual é a forma adequada para esta construção? Tá? Qual é a forma adequada? Eles pediram para sair ou saírem mais cedo? Tanto faz. Principalmente quando... primeiro que isso aqui, ó, é um período composto. Eu vou anotar para você, ó. Isso aqui é período composto. Quando ele for reduzido aí de infinitivo, qual é o caso, ó, reduzido de infinitivo, você pode concordar no singular ou no plural. Então, eles pediram para sair ou para saírem mais cedo. Ó, as pessoas têm medo. Medo de quê? De se sentir sozinhas ao longo da vida. Então, ó, de se sentir sozinhas. Ou poderia dizer como? De se sentirem. Ou de se sentirem sozinhas ao longo da vida. Que é uma construção também perfeita. Agora, você tem que enxergar que isso daqui não é mais locução verbal. Aqui não tem locução. Ah, professor, pedirem para sair. Não, se você até desenvolve a oração, você percebe que de fato não é locução, ó. Eles pediram para que, tá vendo? Saíssem. Ah, tá vendo? Ó, eles pediram para que saíssem mais cedo. Pediram para que saísse mais cedo. Tá vendo? Eu desenvolvi. É claro que quando eu desenvolvo, eu vou fazer a concordância adequada. As pessoas têm medo de se sentir sozinhas. Então as pessoas têm medo de que se sintam sozinhas ao longo da vida, tá vendo? Elas têm medo de que se sintam sozinhas. Aí eu tenho que desenvolver, acrescentando o vocábulo aqui. Então, quando for locução verbal, vamos lá, vamos pensar. Quando for locução verbal, a concordância ela é feita com verbo auxiliar. Agora, se não é locução, é um período composto, como eu observo aqui nestes dois exemplos. Aí o verbo no infinitivo, você pode facultá-lo. Isso aqui cai muito nas provas da Fundação Carlos Chagas. FCC tem um hábito de perguntar a você se é sair ou se é saírem. Aí aqui você percebeu, ó, os dois foram para o plural. Os dois estão no plural, ó. Tem e sentirem, por exemplo. Os dois podem ir para o plural. Não tem problema. Agora, lá no caso do verbo parecer, ou é um ou é o outro que vai para o plural. Nunca os dois ao mesmo tempo. Aí é específico, por isso que eu falei do verbo parecer, e dê muita atenção a ele, que é a chamada prolepse, que é a antecipação de um sujeito. Igual aqui. Né? Parece, o mundo está dizendo. Então é importante você ficar atento ao verbo parecer. Então, encontrou o verbo aparecer na prova, aí beleza. Aí você vai olhar que a concordância pode ser feita ou com ele ou com o verbo no infinitivo. Agora, neste caso, você pode fazer no plural os dois. Lá no parecer não dava, não rolava. Com parecer, ou é um no plural ou é o outro. Nunca os dois. Aqui eu posso colocar os dois no plural, mas aqui não é o parecer. Na tela, vamos à nossa próxima regra, que é a regra número 30, tá? A regra do verbo ser, neste caso o verbo ser como verbo de ligação, porque o que eu mostrei agora há pouco foi o verbo ser, mas foi o verbo ser impessoal e ali como verbo intransitivo. Agora é o verbo ser como verbo de ligação. Vamos lá, vamos analisar. Você, sou eu, amanhã. E essa concordância está adequada? Está. Quem é o sujeito aqui, ó? Olhando para o verbo, quem é o sujeito? Eu. Sempre aí a preferência da concordância, tá? É com o sujeito que for um pronome pessoal do caso reto. Então, ó, um eu, pronome pessoal, tá? Do caso reto. É a preferência, tá? Então, ó, você sou eu. O verbo aqui é um verbo de ligação e você é o predicativo do sujeito. Eu sei que, pela lógica, a ideia do verbo ser como verbo de ligação é sempre seguir a ordem natural das coisas, né? É sempre falar aqui dentro, turma, olhe bem, é sempre falar que primeiro veio o sujeito, depois vem o predicativo, né? Mas nesse caso aqui, você vai olhar o seguinte, vai olhar a preferência. Como o eu é um pronome pessoal do caso reto, eu compreendo que o eu é o sujeito e aí a concordância é feita com ele. Concordância é feita com o sujeito.
sempre. Tá? Sempre é feita com o sujeito. Olha só a próxima na tela. Veja lá. Meus sonhos é ela. Ou meus sonhos são ela. Muito cuidado. Meus sonhos é ela, do jeito que está mesmo. Por quê? Porque o ela é um pronome pessoal do caso reto. Então, ela é sujeito. Ó. Ela é meus sonhos. E aqui o verbo é de ligação. E meus sonhos é o nosso predicativo do sujeito. Observe que o próximo exemplo. A vida são crianças brincando. Olha só. Crianças aqui. Crianças é que é o sujeito. Agora, por que crianças é o sujeito e não a vida? Porque crianças apresenta ideia de pessoa. Crianças apresentam uma ideia de pessoa. Aqui o verbo ser é um verbo de ligação e a vida, neste caso, é o predicativo do sujeito. Tá? Então a vida é o predicativo do sujeito. Vamos mais, ó. Se eu digo assim, por exemplo, a você. Eu digo que, ó, minhas preocupações. Turma, minhas preocupações são, qual é o certo? São ou é minha irmã? Qual a forma adequada? Minhas preocupações é minha irmã ou minhas preocupações são minha irmã? Você já compreendeu, você que está aqui pensando, analisando comigo. Minhas preocupações é minha irmã. Por quê? Porque irmã apresenta a ideia de pessoa. Então, minha irmã é que é o sujeito, o verbo é de ligação e as preocupações, então, é o predicativo do sujeito. Porque eu entendi que minha irmã é minhas preocupações. Então, minha irmã é minhas preocupações. Veja mais. Eu digo, por exemplo, para você, ó, que meus caprichos são ou meus caprichos é minha mãe? Professor, já entendi. Isso. Então nós compreendemos aqui, ó, que a mãe é que é o sujeito. Por quê? Porque apresentou uma ideia de pessoa. Isso significa que meus caprichos é minha mãe. Então meus caprichos aqui, ó, é o predicativo do sujeito. Corre o risco de errar? Claro que corre. Por quê? Porque sonoramente falando, né? Se eu pensar numa questão exclusivamente sonora, é interessante dizer meus caprichos são minha mãe. Talvez até mais do que dizer meus caprichos é minha mãe, por uma questão sonora. Então, o nosso ouvido pode nos trair. E você vai ficar atento em relação a isso daí. Tá? Então, sempre vamos pensar aqui numa lógica de preferência. A concordância, primeiro, é sempre feita com o pronome pessoal do caso reto. Tá? Então, se tem um pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, concordância é feita com esse pronome. Agora, se teve uma ideia de pessoa, crianças, irmã, mãe, aí a concordância é feita com a ideia da pessoa. Isto é, claro, se não houver ali o pronome pessoal do caso reto antes. Se não for o pronome pessoal do caso reto. É uma questãozinha aí de preferências. Olha na tela. Veja mais. Observe esses dois contextos aqui, ó. Isso é coisas da vida ou isso são coisas da vida? Nesta situação, tanto faz. Isso é coisas da vida ou isso são coisas da vida. Aqui claramente a ordem indica para nós quem é o sujeito. Sim, o isso aqui que é o pronome demonstrativo é o sujeito. O verbo aqui é de ligação. E coisas da vida é o predicativo do sujeito. Então nesta situação tanto faz. Isso é coisas da vida ou isso são coisas da vida. Mesma coisa que no exemplo abaixo. Ó. Tudo é ou tudo são flores. Então veja. Tudo é o sujeito. E flores é o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Significando que o verbo aqui, ó, ele é verbo de ligação. Então, tudo é flores ou tudo são flores. Para que você faça essa opção, para que você opte por uma concordância entre uma e outra,
tá? Você precisa observar que nenhum nem outro apresenta a ideia de pessoa ou é um pronome pessoal do caso é. Então, nesta situação, é opcional a concordância. Sempre vão preferir a concordância no plural. Claro, a gente sabe que o ideal seria concordar com o sujeito, mas nesta situação, a concordância do plural ela é preferência por uma questão de sonoridade. Isso são coisas da vida, tudo são flores. Por uma questãozinha apenas de sonoridade, a gente acaba preferindo, e os gramáticos vão preferir também, essa concordância do plural. Legal, né, turma? Bom, aqui eu acabo concluindo com você as 30 regras de concordância verbal que eu prometi analisar com você. Vimos 30 regras. Claro, vimos tudo? Não vimos. Mas nós já estudamos tanta coisa antes no passado que vimos tudo. Como assim, professor? Bom, eu não falei aqui durante a nossa aula de concordância, mas vou falar nas questões, eu não falei sobre a partícula se. Optei por não falar sobre o se, por quê? Porque nós já estudamos tanto se no passado, estudamos muito se. E ali você vai ficar atento àquela concordância do se, em especial do se partícula passivadora e do se índice de indeterminação do sujeito. Então, você vai ficar atento entre essas duas concordâncias. São concordâncias importantes para nós, tá? Então, o que eu peço a você? Que você volte à aula do se e que você revise a aula do se, porque é importante aqui dentro da nossa aula de concordâncias. Eu farei questões e aí nas questões nós podemos internalizar o assunto. Por isso, eu aguardo você no próximo bloco para fazer questão, para treinar tudo isso que nós já estudamos. Fiquem tranquilos. Depois, eu volto para estudar com você a concordância nominal. Aí estudaremos concordância nominal. Quando concluirmos a concordância nominal, aí falaremos de regência verbal, regência nominal, falaremos sobre crase, falaremos sobre colocação pronominal. Aí poderemos estudar o verbo, a conjugação verbal, poderemos estudar fonética e fonologia e também aquela questão lá de separação silábica e até falaremos sobre o emprego do hífen. Ou seja, há muita coisa para estudar aqui com o seu professor. Aguardo você no próximo bloco. Um abraço do lucaslemos.pro.